Com o preço desse microfone, dá pra comprar 60 microfones iguais a esse. E com o preço dessa guitarra, dá pra comprar 25 guitarras iguais a essa. Mas será que essa diferença bizarra de preço muda tanto assim o resultado final da música? Hoje a gente vai comparar os instrumentos mais baratos do Mercado Livre com os instrumentos usados em gravações profissionais. E o teste vai ser dividido em 3 etapas. E em cada etapa eu vou fazer 2 versões da mesma música, uma com os instrumentos mais baratos e outra com os instrumentos profissionais. E para o teste ficar mais real, eu vou tocar as 2 versões para amigos e familiares sem eles saberem qual é e pedir para eles escolherem qual eles gostam mais. E eu também vou querer ver se você consegue ouvir a diferença. E a primeira etapa é uma música só voz e violão. Então a gente vai começar comparando os microfones. De um lado, temos o Tomate MT-1025. É o microfone condensador mais barato do Mercado Livre, saindo em torno de R$150. E do outro, o Neumann TLM-103, microfone utilizado por artistas como Billie Eilish, John Mayer e Pharrell Williams. Você encontra ele por uns R$10.000 se você tiver sorte. Bom, eu já liguei aqui os 2 microfones na mesma interface pra gente não ter diferença do som do pré-amplificador. Mas antes de a gente ouvir o som deles, o único comentário que eu queria fazer é que, apesar de ser um equipamento que você não fica botando muito a mão, dá pra notar uma diferença razoável de robustez entre os dois. Eu sinto que o Neumann aguenta bem mais porrada do que o Tomate. Eu sinto que se você bater ou derrubar esse aqui, vai ter um estrago muito maior do que se você bater ou derrubar isso aqui. Fora isso, não tem muita diferença prática mesmo. Então, acho melhor a gente partir pra ouvir a diferença do som entre eles. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Um dia fiquei com fome e papei a Mary Lou. Mary Lou, Mary Lou, Mary Lou, Mary Lou. Tem uma diferencinha, né? Mas eu quero ver se você consegue ouvir essa diferença no resultado final da música. Lembrando que a primeira música é uma música só voz e violão, então vamos comparar os violões e depois a gente vai ouvir a música completa. Violão Queens D13751 é o violão mais barato do Mercado Livre, saindo por em torno de R$250, comparando com o violão Martin 000-15M. Esse violão é da mesma família que violões utilizados por Coldplay, Eric Clapton e Paul McCartney. É bem difícil de encontrar no Brasil e se você encontrar, não vai sair por menos de uns R$20.000. Em todas as comparações que a gente vai fazer hoje, eu vou focar em aspectos mais práticos como manuseio e interação com o instrumento, além de, claro, comparar a qualidade do som, que é o foco principal. Mas eu não vou entrar em detalhes técnicos como materiais, componentes, nem coisas nerds como curva de frequência, impedância e etc. Beleza? Nesse sentido, eu vejo que tem algumas diferenças bem grandes entre esses 2 violões aqui. Deixa eu mostrar pra você. Com o Queens, eu sinto que eu preciso me concentrar mais e fazer mais força para tirar som dele. Além disso, o dedo desliza menos e a afinação é um pouco mais instável. Eu sinto que eu preciso ficar buscando a afinação com a posição dos dedos, sabe? Pode ser que é porque a qualidade das tarraxas também não é muito boa. Já com o Martin, é uma delícia de tocar. Esse aqui é o meu violão favorito de todos os tempos. Ele encaixa bem na mão, os dedos deslizam direitinho. Quando eu tô tocando, eu não preciso ficar muito concentrado nem na posição dos dedos, nem na força que eu tô fazendo. E além disso, ele segura muito bem a afinação e é bem facinho de afinar. Mas o que faz diferença para quem está ouvindo é a qualidade do som. Então vamos lá comparar o som deles. Eu vou microfonar o violão mais barato com o microfone mais barato e o violão profissional com o microfone profissional, assim fica mais próximo de como vai ser na música completa. Chegou a hora! Agora você vai ouvir junto com os meus convidados as 2 versões da música voz e violão. Eu só vou dizer qual é qual quando a música acabar. Vocês vão ver na tela A e B. Então, aguçem seus ouvidos e façam suas apostas. Cola o ouvido aqui, vamos comparar, my brothers and my sisters. A prova aqui é separar qual é qual, barato e o profissa. Não tem dinheiro que compre emoções.
mas a paz vai ser trocada por 180 prestações. E aí, qual versão você preferiu? A ou B? A maior parte dos convidados preferiu a versão B. De lavada mesmo, foi 7 contra 2. E aparentemente eles têm um gosto por coisas mais caras mesmo, porque a versão B é a versão dos instrumentos profissionais. E agora que você sabe qual é qual, volta lá para o vídeo novo para ver se você muda de opinião. E se você mudar de opinião, coloca aqui nos comentários pra gente discutir. E chegou a hora da segunda etapa. Eu queria te contar por que eu separei esse vídeo em etapas. Eu tô desconfiado que se você coloca muitos instrumentos e muitas faixas na mesma música, fica mais difícil de você perceber a qualidade dos instrumentos. Por isso que na primeira etapa eu tinha uma música com 2 faixas, voz e violão. Agora na segunda etapa eu tô chamando de Power Trio, então a gente vai ter 4 faixas, voz, guitarra, baixo e bateria. E na última etapa eu vou fazer uma música com quantas faixas eu precisar, eu não vou colocar nenhum limite e eu acho que esse vai ser de verdade o grande teste. Beleza? Então bora lá comparar guitarra, baixo e bateria. De um lado, a guitarra Winner WGS Strato, a mais barata do Mercado Livre, saindo por em torno de R$520. Contra a Fender Telecaster, um clássico das guitarras do rock, country e blues, utilizada por artistas como Keith Richards, Bob Dylan e Kurt Cobain. A versão americana como essa está em torno de uns R$13 mil. Bom, e como o som puro de qualquer guitarra é bem sem graça, a gente precisa ligar elas em alguma coisa. No caso da Winner, eu vou ligar nesse amplificador aqui, que é o amplificador mais barato do Mercado Livre, e eu vou captar com o microfone dinâmico mais barato do Mercado Livre. E no caso da Fender, eu gosto de usar simuladores de amplificador, e nesse caso eu vou usar a Boss GX100, que tem uns sons que eu gosto bastante. E do ponto de vista de uso e manuseio, eu até que achei poucas diferenças. Inclusive eu fiquei impressionado que a pegada da Winner é bem parecida com a pegada da Fender. Eu só sofri mais com 2 coisinhas. A primeira é um pouco mais difícil de afinar e de manter a afinação, provavelmente porque a qualidade das tarraxas não é muito boa, e também ela sai um pouquinho mais de ruído, provavelmente porque a qualidade também da parte elétrica dos captadores também não deve ser muito boa. Fora isso, do ponto de vista de uso e manuseio, elas são parecidas, mas o que interessa para a qualidade da música é o som, então vamos lá comparar. Chegou a hora de testar os baixos. Falando em baixo, aqui embaixo tem os botões de curtir e se inscrever no canal. Se você está gostando desse vídeo, clica lá que você ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas, beleza? Valeu! Baixo PHX Sunset PBS, o mais barato do Mercado Livre, saindo por em torno de uns R$1.600. Contra o Fender Precision, um clássico dos baixos de rock e pop, utilizado em bandas como The Police, Foo Fighters e Iron Maiden. Essa versão você encontra por uns R$8.500. Antes de tudo, eu queria dizer que eu estou inconformado que o baixo mais barato custa R$1.600, principalmente depois de ter encontrado uma guitarra por R$500. O instrumentinho caro. Mas a parte boa disso é que ele entrega mais mesmo do ponto de vista de qualidade. Pegada, acabamento, afinação, não é assim tão diferente do Fender. A única coisa que me pega mais é que ele é um pouco mais desengonçado para tocar. Ele tem esse lado aqui que é um pouco mais pesado, então você tem que meio que ficar fazendo força para equilibrar ele enquanto você toca. Já o Fender é mais equilibrado. Eu gosto de tirar o som do baixo plugado direto na interface, então você vai ouvir a comparação deles pura mesmo, sem microfonar nem nada. E chegou a hora de comparar as baterias. Só que para essa eu vou precisar da compreensão de vocês. Eu não tenho uma bateria acústica, não ia ter nenhum tipo aqui. E a bateria eletrônica mais barata do Mercado Livre
É muito simples. Então, para o vídeo ficar legal, eu vou comparar ela com o equipamento profissional mais próximo dela, que é o Multipad. Beleza? Bora lá! Bateria X-Bom EM59, a baratinha da vez, saindo por em torno de R$180. Comparando com o Multipad Yamaha DTX Multi 12. Para ser sincero, eu só encontrei bandas independentes menores e youtubers de bateria usando esse equipamento. Você encontra ele por R$5.600. Bom, mesmo eu evitando comparar com baterias maiores, a diferença entre essas duas aqui ainda é bem grande. O Yamaha é um equipamento feito para ser montado junto com a bateria completa, então ele é bem robusto. Ele é usado para complementar os sons da bateria e também para ser gatilhos de som no computador. O X-Bom, ele parece um mousepad grande com umas borrachas que se você bater, sai som. Ele é todo molenga e se você não colocar ele numa superfície, você não consegue tocar. Mas tem uma diferença fundamental entre esses dois aqui, é que o Yamaha tem sensor de força. Então ele pode fazer com que se você bate mais forte nele, sai um som, se você bate mais fraco, sai outro, que deixa a experiência bem mais parecida com uma de uma bateria de verdade. E o X-Bom sai o mesmo som, independente da força que você bater. Chegou a hora de ouvir as duas versões da música da segunda etapa do Power Trio. Vai ser o mesmo esquema da primeira. Vocês vão ver na tela C e D e no final eu digo qual é qual. A opinião dos convidados foi bem curiosa e me surpreendeu nessa música aqui. Vamos ver se sua opinião bate com a deles. Estamos chegando pra arrebentar e acho bom você se concentrar. Eu nunca mais vou pagar caro se você não descobrir qual é o barato e qual é o profissional. Oh, tirando o som dessa comparação. Oh, cantando um rock and roll. E aí, o que você achou? Na minha opinião, nessa música o que mais entrega é o som da guitarra. Os convidados preferiram a versão C num placar de 6 contra 3. E a versão C é a versão dos instrumentos profissionais. Mas, nessa etapa, aconteceu uma coisa interessante. Em todos os testes, eu pedi para os convidados ouvirem uma versão inteira, depois a outra versão inteira e votar em qual preferiam. Depois, eu pedi para eles ouvirem uma versão igual a que vocês ouviram, trocando durante a música. E aí eu pedi para eles votarem de novo. E curiosamente, nessa música, depois de ouvir a música que fica trocando, metade dos convidados mudou de opinião, seja pra lá, seja pra cá. O novo placar ficou 5 contra 4, muito mais equilibrado. Louco, né? E chegou a hora da etapa final, aquela que eu falei pra vocês que é o verdadeiro teste. É uma música que não vai ter limite de faixas. Dá uma olhada aqui, a música já tá pronta, ela tem 30 faixas, mas nessas 30 faixas eu precisei usar um instrumento que a gente não comparou ainda, que é o teclado. Então vamos lá comparar os teclados e depois a gente vai ouvir a música final. Teclado Big Fan BF6138, o mais barato de você já sabe onde, saindo por R$150. Comparando com teclado Yamaha CK61, que é o irmão caçula e portátil de grandes teclados como o Motif, que foi utilizado por artistas como Stevie Wonder, Bon Jovi e Gorillaz. Ele está custando uns R$8.000. Bom, essa é outra comparação meio injusta. Apesar do Big Fan ser vendido como teclado, ele tá mais para um brinquedo. As teclas são bem menores do que de um teclado normal e ele nem tem saída de áudio. Para captar o som dele, eu vou ter que usar um microfone. Ele vem com 8 sons e quase nenhum dele presta. Já o Yamaha é um teclado de verdade. As teclas são de tamanho normal, ele tem saída de áudio, tem suporte para pedal, ele vem com mais de 360 sons e ainda tem alguns efeitos como reverb e delay. Ele é feito para ser um teclado de palco, mas com sons de qualidade. Vamos ouvir a diferença?
preparado para o teste final? Lembra que minha hipótese é que se você coloca muitas faixas, dá para disfarçar a qualidade dos instrumentos. E o resultado saiu bem melhor do que eu esperava. Vamos ouvir juntos? Você vai ver na tela agora E e F para identificar as versões e no final eu te digo qual é qual. Uma batida faz você balançar, um acorde faz você arrepiar. As palavras embelezam a melodia no ar. E não adianta comparar, porque o som que é bom tá dentro da gente. O som que é bom tá dentro de você. E antes de eu dizer qual é qual, eu queria agradecer do fundo do meu coração os convidados que toparam participar desse vídeo. Vocês são muito especiais e vocês têm minha profunda gratidão. Agora, como eu desconfiava, ficou mais difícil mesmo perceber a qualidade dos instrumentos quando tem muitas faixas. Inclusive, isso fez o jogo virar. A maior parte das pessoas preferiu a versão com os instrumentos mais baratos. Acredita? Pois é, e esse aqui foi o placar da etapa final.